Então, nesse experimento, a gente vai observar a fotossíntese, porque ao contrário de nós, animais, que dependemos de outros seres vivos, sejam eles animais ou vegetais, para conseguir nos alimentar, as plantas não. Elas geram sua própria comida a partir da fotossíntese e por isso são ditas autotróficas. Então, esse processo, que na verdade é uma série de reações químicas, elas vão utilizar a luz, normalmente a luz solar, quando elas estão na rua, água e gás carbônico para transformar tudo isso em um açúcar, o gliceraldeído 3-fosfato. Esse açúcar elas podem utilizar, por exemplo, para produzir glicose, que é um outro açúcar que pode ser quebrado em pedacinhos processados para conseguir ATP, que a célula usa como energia, ou a glicose ela pode ser polimerizada e estocada na forma de amido para que a planta utilize essa reserva de energia em outro momento, quando ela precisar. Além desse açúcar que é gerado na fotossíntese, o gliceraldeído, também é gerado água e gás oxigênio. Então, quanto mais oxigênio está sendo acumulado, maior é a taxa de fotossíntese. E dessa forma pelo acúmulo de oxigênio, a gente consegue estimar a velocidade que a fotossíntese está ocorrendo em uma planta. E é isso que vai ser feito nesse experimento. E, aliás, de onde que vem esse oxigênio da fotossíntese? Ele vem da água. Essa água que a planta pega, ela vai quebrar em pedacinhos, usar os hidrogênios. Se vocês lembrarem, a fórmula da água é H2O, então tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Elas vão utilizar os hidrogênios e o oxigênio que ela não precisa, ela joga para fora e aí acaba indo para a atmosfera e fica aí, que é o mesmo oxigênio que a gente respira. Então, é esse oxigênio também que nós vamos medir nesse experimento para conseguir estimar a taxa da fotossíntese. Então, agora eu vou mostrar mais ou menos o que é preciso para fazer esse experimento. Então, nesse experimento eu estou usando 3 seringas sem agulha, 3 porque o ideal é fazer os 3 tratamentos ao mesmo tempo, mas como eu não tenho mãos suficientes, eu vou fazer um por vez. Um copo com uma etiqueta, aqui significa carbono mais luz. Outro copo com uma etiqueta com carbono mais escuro. Um copo com uma etiqueta com luz sem carbono. A gente também vai precisar de um pouco de água pura, que na verdade é essa água da torneira, só que filtrada. Também uma água com fonte de carbono. Aqui a fonte de carbono que a gente vai usar vai ser o bicarbonato de sódio, 3 gramas, que já está separado aqui. Nós vamos precisar também de folhas de espinafre e é preciso que a gente corte 30 pedacinhos e divida elas em 3 grupos, como está demonstrado aqui. Aqui eu usei um furador para fazer esses discos, mas na verdade a ideia é que os pedacinhos eles sejam uniformes e pequenos. Então com o furador fica mais fácil, mas se fizer quadradinhos com uma régua também funciona. A gente também vai precisar de uma solução com água e sabão, que essa água e sabão ela vai servir como um surfactante, então vai facilitar com que a água entre nas folhas e também com que os pedacinhos das folhas afundem, e eu já vou explicar por que isso vai acontecer. Então eu coloquei nesse frasquinho que ele pinga gotas e aí vai ficar mais fácil de utilizar. Além disso, também precisa de uma fonte de luz, como essa luminária. E o ideal é que seja uma luz que não gere calor, porque o que a gente está buscando aqui realmente é luminosidade e não que esquente, porque se esquentar muito, os estômatos da planta, das folhas podem fechar e o experimento não funciona muito bem. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Certo, então para entender esse experimento, primeiro a gente precisa entender um pouquinho como que é uma folha por dentro. Então, uma folha, na sua parte interior, o mesofilo, ela tem um tecido que se chama parênquima esponjoso, justamente porque ele lembra uma esponja, ele é cheio de buraquinhos, furinhos, e normalmente gases se acumulam nesses furinhos. Então, é por isso, por exemplo, que quando eu coloco uma folha na água, ela flutua, porque ela está cheia de gases. Então, se a gente fazer um vácuo nessa folha e remover todo o gás que está ali dentro e infiltrar esses espaços com água, a densidade dessa folha vai aumentar e ela vai acabar afundando. E é isso que a gente vai ver nesse experimento. Porém, se eu dar as condições necessárias para que a folha consiga fazer fotossíntese, que de novo é luz, água
e uma fonte de carbono. As células vão começar a fazer fotossíntese, vão liberar oxigênio como um subproduto, e aos poucos esse oxigênio vai começar a tomar de novo aqueles espaços que tem ali dentro. Aí a densidade da folha vai diminuir até que ela volte a flutuar na superfície. Então é isso que a gente vai observar nesse experimento. Nessa condição que a gente tem carbono mais luz, nós vamos dar todas as condições ideais para que a folha volte a flutuar. Na condição que tem carbono mais escuro, nós vamos fornecer para ela o carbono, porém a gente vai deixar essas folhas no escuro. E na condição luz sem carbono, a gente vai colocar ela na luz, mas nós não vamos adicionar o bicarbonato de sódio, que é a fonte de carbono. Então assim a gente vai conseguir ver como cada uma dessas variáveis vai afetar a fotossíntese, certo? Então é isso, eu vou começar a fazer os procedimentos agora. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, pega uma seringa, essa aqui de 10 ml, pode ser maior também, mas menor fica um pouco ruim. Eu vou pegar um daqueles grupos de 10 folhinhas, discos de espinafre, colocar aqui dentro. Tá, ótimo, agora eu vou pegar o cilindro e colocar o êmbolo e ir até quase o final, mas com cuidado, para não esmagar as folhas. Tá, agora eu já vou preparar a minha água com a fonte de carbono. Então aqui eu tenho o meu pote com água mais carbono, eu vou pegar ele. Por enquanto só tem 300 ml de água pura aqui. Então eu vou pegar o bicarbonato de sódio e com a ajuda de um pincel vou colocar tudo aqui dentro. E dar uma misturada. Certo, então aqui eu tenho minha água com a fonte de carbono. Então eu vou pegar aqui a minha seringa e puxar até mais ou menos a metade com essa água. Agora, então, todas as minhas folhinhas, elas estão flutuando, porque como eu falei, elas estão cheias de ar. Como é que a gente vai criar esse vácuo? Eu coloco meu dedão aqui na ponta da seringa, então eu vou puxar até o fim e segurar por uns 10 segundos. Dá para mexer um pouco também. Isso vai criar um vácuo e fazer com que todo o ar dentro do mesofilo dessas folhas saia. E quando eu soltar, eu vou acabar empurrando a água e é a água que vai infiltrar esses espaços. E assim a gente vai preencher eles com água e as folhas vão ficar mais densas e por isso elas vão afundar. Então vamos tentar fazer. Certo? Então tem uma que afundou, mas algumas ainda estão flutuando. Eu vou tentar fazer isso mais uma vez. O ideal é fazer de 1 até 3 vezes. Certo, então agora, como dá pra ver, todas as folhinhas, elas afundaram. Então, elas já estão sem ar. Então eu vou pegar um dos copos de carbono com luz agora e vou colocá-las aqui dentro. E vou completar com um pouco da água com carbono.
Certo, e como tem uma folha que agora ela tá flutuando já, para não interferir no experimento, eu já vou remover ela. Certo, então o ideal é começar... e fazer tudo ao mesmo tempo para o experimento ser mais preciso, mas como aqui não é possível fazer isso, eu não vou dar um spoiler, mas eu vou manter o copo com carbono mais luz dentro dessa caixa preta para que o experimento em si não comece a acontecer antes que eu tenha tempo de preparar os outros. Então, eu vou colocar aqui dentro e deixar ela fechada. No escuro. Muito bem, então vamos para o próximo. Agora eu vou fazer o tratamento com carbono e que vai ficar no escuro durante todo o experimento. Então, de novo, eu pego um cilindro, pego um grupinho de 10 folhas. Agora eu vou pegar o êmbolo, colocar quase até o final, com cuidado para não esmagar as folhinhas. Aqui, antes de começar o experimento, é bom pegar as duas águas e colocar um pouquinho dessa solução de água e sabão, porque isso facilita um pouquinho na hora de a água entrar dentro das folhas. Então, vou pegar uma gotinha só aqui, na água com carbono, e uma gotinha na água pura. Pronto. Isso vai facilitar um pouco, porque antes foi difícil de fazer as folhas afundarem. Então, de novo, estou fazendo o carbono mais escuro, então vou pegar a água com carbono e ir até a metade, mais ou menos. De novo, aqui, todas as minhas folhinhas estão em solução, estão boiando. Eu tô vendo que aqui tem um pouco de bolha ainda, então eu vou tirar um pouco dessa água para tirar as bolhas. Tá? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, colocar o meu dedão, puxar, segurar por 10 minutos e sacudir um pouco. 10 segundos, na verdade. Dá pra ver que quando eu solto faz esse barulho justamente porque foi criado um vácuo. Vou repetir mais uma vez, porque tem algumas ainda bem indecisas. Bom, aqui só sobrou uma também que tá flutuando, então, igual a outra, eu vou tirar ela e deixar as outras. Então, vou colocar aqui no copo de carbono e que vai ficar no escuro. E vou completar com a água que tem a fonte de carbono. E já vou tirar aquela folhinha que ficou flutuando para não atrapalhar no experimento. E de novo eu vou colocar por enquanto esse aqui no escuro junto com o outro para esperar eu preparar o próximo. Certo, então agora vamos para o último. Eu já usei água com carbono, então vou deixar aqui no lado e vou pegar a água pura e o copo que está escrito luz sem carbono. Então vou pegar a minha última seringa aqui, colocar o grupo de folhas e vou repetir o mesmo procedimento. Só que agora a diferença é que, ao invés de usar a água que tem o bicarbonato de sódio, que vai ser nossa fonte de carbono nesse experimento, eu vou pegar essa água pura aqui e repetir a mesma coisa.
Certo, então agora eu já finalizei os 3 tratamentos. Então tá aqui o que tem o bicarbonato de sódio com a luz e o que tem a luz, mas não tem a fonte de carbono. A luz já tá ligada, mas parece que não, porque aqui o ambiente já tá bastante claro. Então o outro tratamento que eu tenho carbono vai ficar no escuro. Eu vou colocar ele dentro dessa caixa preta aqui. Então eu vou iniciar meu cronômetro agora, vou contar por 15 minutos. E a cada minuto eu vou anotar nessa folha aqui quantos discos estão flutuando em cada um dos tratamentos. Depois eu vou passar isso para o computador. Então eu vou iniciar agora e depois eu mostro o resultado. Certo, então agora o experimento está finalizado, se passaram 12 minutos, eu não contei 15 porque todas as folhinhas subiram aqui em 7 minutos, depois passaram mais 5 e nada aconteceu, então eu parei por aí. Vamos ver primeiro o que tinha, o carbono, e estava no escuro. Então, como dá pra ver, todas ficaram no fundo, não aconteceu nada, porque a fotossíntese não ocorreu. E uma situação muito semelhante foi no experimento que ficou na luz, mas não tinha carbono. Aqui dá pra ver que agora parece que 2 folhinhas estão querendo começar a flutuar, as outras ainda estão ali embaixo, e dá pra ver que tem umas bolinhas se formando nela, que é oxigênio, provavelmente porque eu não consegui tirar todo o ar delas quando fiz o vácuo. Então essas 2 aí já estão fazendo fotossíntese, mas a maioria não fez. E por último, então, tem aquela situação que a gente deu tudo para as folhinhas, a gente deu carbono, deu luz, deu água, então dá pra ver que nenhuma ficou no fundo. Todas fizeram fotossíntese e agora estão flutuando. Dá pra ver mais de perto também que elas estão cheias de bolinhas, justamente porque é o oxigênio que elas estão liberando pela fotossíntese. Então, aqui a gente consegue ver que não adianta ter um alimento, ter outro, porque é como uma receita de bolo. Se não ter todos os ingredientes, a fotossíntese não ocorre. Então, se eu tirar a luz, ela não vai ocorrer. E se eu tirar também a fonte de carbono, ela não vai ocorrer. E com certeza, se eu fizesse um experimento que eu conseguisse medir isso tirando a água, também a fotossíntese não ia ocorrer, porque ela é um elemento necessário para a fotossíntese. E lembrando que essas 2 folhinhas aqui, ó, de novo, agora essa aqui já tá flutuando, ó, porque aqui tem o carbono, só que tava no escuro. Agora, como aqui tem o sol, tá pegando luz, aquela folhinha ali já tá fazendo fotossíntese, e essa aqui também. Ó, ela já tá começando a subir, é bem rápido que acontece. Legal ver isso no momento, olha só. Só faltava luz pra elas, nenhuma tinha feito fotossíntese, agora todas estão fazendo. Muito legal. E essas aqui, provavelmente, eu não consegui tirar todo o ar delas. Essa aqui que ficou na luz sem carbono, então provavelmente ficou um pouquinho ainda de gás carbônico lá dentro da folha, e por isso que elas fizeram um pouquinho de fotossíntese, enquanto as outras não, as outras deu certo. Legal. Olha, vou mostrar mais uma vez os 3. Certo, então agora a gente vai dar uma olhada nos resultados com mais detalhes. O único copo, então, que teve fotossíntese em uma taxa significativa foi aquele que tinha fonte de carbono, o bicarbonato de sódio, mais a luz. Os outros não tiveram ou muito pouco. Certo, como é que eu faço agora para estimar a taxa da fotossíntese nesse caso? A média, ela não é uma medida muito boa para se utilizar, porque apesar de, nesse caso, até estar um pouco linear aqui, a tendência não é totalmente linear. Por exemplo, aqui de 2 para 4 está pulando de 2 em 2, depois de 5, 6 e 7 está de 1 em 1, depois de 2 em 2 de novo, então não é uma coisa totalmente constante. Então, nesse caso, a mediana seria uma estimativa melhor. Mas o que é mais usado para esse tipo de experimento seria o tempo efetivo, que é o tempo que demora para metade dos discos atingirem a superfície. Se vocês lembrarem, a ideia era que cada copo tivesse 10 discos, só que naqueles copos que ficaram na luz, no início do experimento já tinha alguns discos que estavam flutuando, então eles foram removidos. Então, no total, esse copo tinha 9 discos, o que quer dizer que metade seria 4,5, mais ou menos aqui. Então, como é que eu faço para estimar isso? Eu tenho que fazer a equação da reta e no y substituir
por 4,5. E assim eu consigo achar o valor de x que corresponde a 4,5 discos, que é o tempo efetivo. E para esse caso é aproximadamente 3,85. Uma alternativa bem legal para esse experimento é fazer várias amostras com concentrações diferentes de carbono. Assim dá para ter várias retas diferentes e ver como que a concentração de carbono altera o tempo efetivo. Certo, mas aqui tem um detalhe muito importante que precisa ser lembrado. Esse oxigênio que a gente está medindo não é o oxigênio bruto que é produzido pela fotossíntese, mas sim o líquido. E por que isso? Vocês devem lembrar que as plantas elas também fazem respiração celular com oxigênio, assim como nós. Então, ao mesmo tempo que elas estão produzindo esse oxigênio na fotossíntese, elas estão usando um pouco disso na respiração aeróbica. Ou seja, o que a gente consegue medir aqui é tudo aquilo que está sendo produzido menos o que está sendo utilizado na respiração. Então, se eu pegar esse copo aqui, que ficou na luz, não é esse, que ficou na luz e com carbono e que todas as folhinhas elas flutuaram, se eu colocar no escuro, o que deveria acontecer? Bem, no escuro a gente já viu que a fotossíntese não ocorre, mas a respiração ela continua independente se está claro, se está escuro. Então, a respiração vai acontecer, ela vai utilizar esse oxigênio, só que como eu não vou estar produzindo mais, vai chegar um ponto que ele vai se esgotar. E de novo, as folhas elas vão ficar sem nenhum gás naquele espaço esponjoso, vão ficar mais densas, então elas vão afundar novamente. Então é justamente isso que a gente vai testar agora. Eu vou colocar as folhas que estavam no experimento com carbono e luz na caixa preta, para elas ficarem no escuro, e vou deixar aqui por uns 15 minutos. Aí depois a gente vê o que aconteceu. Então agora eu vou concluir o experimento, só corrigindo aqui uma coisa que eu falei errado antes, que eu tinha notado que esse aqui era carbono sem luz, mas na verdade era o contrário, era luz sem carbono. Um com luz e carbono e outro com carbono no escuro. Certo? Então, agora esse é o copo que tinha carbono e luz, que todas as folhas tinham flutuado, e eu coloquei ele no escuro. 15 minutos não foi suficiente, eu olhei e todas ainda estavam flutuando. Então deixei um tempo mais, uns 40 minutos. E agora dá pra ver que não sobrou nenhuma na superfície. Todas elas já afundaram. Isso porque, então, como eu falei, a respiração ela utilizou todo o oxigênio que tinha ali, e no escuro as plantas não conseguiram continuar fazendo fotossíntese. Então o oxigênio se esgotou e ela ficou sem nenhum gás naqueles espaços da folha e por isso afundou. Então, é isso aí. Assim, então, termina o experimento.